Boa noite, galera da Tribuna Tricolor. Estamos começando mais um programa Tribuna Tricolor. Tirem as crianças da sala, hein? Tirem os avós da sala, tirem o papagaio da sala, tirem os tios da sala, a tia da sala, tirem todo mundo. Está começando mais um programa Tribuna Tricolor. Um abração para o Rodrigo, um abração para o Rafa. Texas, um grande abraço, prazer estar com você aqui, irmão. De novo, Portuga. Pessoal, São Paulo 1-1 contra o Novo Horizontino, mas eu queria fazer uma alusão. Quem gosta de cinema nacional, quem gosta de filmes sobre futebol, galera, vocês que estão assistindo a gente, Texas, Portugal, vocês lembram do filme Boleiros? Então, hoje eu me senti hoje eu me senti no filme Boleiros, no quadro Virgílio Pênalti. O que aconteceu no Morumbi hoje? Garfaram o São Paulo, foi uma vergonha. Uma vergonha. O futebol foi pífio, como sempre. O Diniz é esse treineiro, como sempre. Falaremos muito do jogo também. Mas não dá para deixar de falar antes dessa vergonha. Eu não vou citar o nome desse cidadão. E nem cidadão a gente tem que chamar um imbecil desse. Né? Estou sendo delicado ainda, estou sendo generoso. Que o cara gosta de ibope. E o que aconteceu foi uma vergonha. O São Paulo foi garfado no Morumbi hoje. Eu nunca vi um negócio desse. Nunca vi uma coisa dessa. Fazia tempo que eu não vi o São Paulo garfado no Morumbi como eu vi hoje. Aí o Raí vem dar uma declaração, 3 pênaltis não marcados e 2 gols mal anulados. Aí o Raí vem daquelas declarações blasé dele, dizendo que vai reclamar com a Federação Paulista. O escambau que vai. Não vai acontecer nada. Se a gente tivesse uma diretoria séria, no intervalo de jogo, comunicariam com o presidente da Federação Paulista, com qualquer um ali. Ou esse cara ou esse cara fica fora do segundo tempo, entra o quarto árbitro, ou o São Paulo não retorna para o gramado. Mas aconteceu o quê? Aconteceu nada. O São Paulo, mais uma vez, foi roubado no Morumbi, foi desrespeitado dentro de casa. Fora o deboche do cidadão, né? Que ficou dando risadinha, cumprimentando o trio de arbitragem, rindo. E nenhum jogador teve coragem de peitar esse cara no final do jogo. Um absurdo um negócio desse. São Paulo jogou mal, mais uma vez. Tomamos um gol devido à avenida que o Pardal deixou ali atrás, devido a esse sistema ridículo de marcação dele. 1-1, perdemos 2 pontos em casa. Bom, feito o desabafo aqui, galera. Boa noite, Texas. Prazer estar aqui com você, irmão. Que absurdo. Nos seus tempos de São Paulo, de torcedor, desde que você começou a acompanhar futebol em São Paulo, você já viu uma coisa tão abjeta como hoje, irmão? Boa noite. Boa noite, Fabão. Boa noite, Portuga. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rafa. Boa noite, Edu. Boa noite a todos. Eu tô... Tá a Estela aqui. Meu cachorro tá revoltado. Eu vi na final de Paulista, 82, São Paulo e Gambás, que fizeram 3 gols impedidos, uma barbaridade. Mas isso era contra o Vicente Matheus, aquele vagabundo, aquele canalha. Só que isso era contra um time de maior expressão. Não vou dizer que é grande, porque não é, mas é um time de maior expressão. São Paulo hoje é roubado pelo Novo Horizontino City, dentro do Morumbi, com o juiz rindo na nossa cara. Isso é um retrato dos tempos que virou São Paulo. É uma coisa absurda, é bizarro. O cara ainda no intervalo, ele deu um abraço no Bandeirinha, beijou o Bandeirinha, meio estranho esse juiz, enfim. E beijou o Bandeirinha e tudo mais, e como se fosse parabéns, trabalho bem feito, trabalho cumprido. E foram realmente 3 pênaltis, né? Aqui no primeiro tempo que a bola não pegou no peito primeiro, pegou no braço do cara aqui. O pênalti no Vitor Bueno, que foi, o cara passou o pé nele por trás. Os outros 2, o segundo gol foi um absurdo. O Pato estava em posição legal no passe original e o cara ainda deu o passe para trás, o cara do Novo Horizontino. E tudo isso, 2 gols e 2 pênaltis roubados,
E se eu não me engano, eram 10 do segundo tempo. Então, em menos de 60 minutos, você teve 4 lances capitais roubados. É uma coisa que você falou. Nesse nível, em casa, com o Novo Horizontino, eu não me lembro. Né? Você teve a semifinal da Libertadores, mas a semifinal da Libertadores. Você teve a semifinal quando que foi que nós fomos do Balsa? 2016, né? Em 16. 2016. E em 2005, que nós já conseguimos ainda ganhar contra o River, que foi provado que o juiz era, eu não me lembro o nome, acho que era um uruguaio, que o juiz estava, o River, outra semifinal, numa final da Supercopa, eu não me lembro se foi em 93, eu não me lembro que ano que foi, 94, até o Roger jogou, e foi um roubo também, foi uma barbaridade. Tá todo mundo louco aqui, cara, dia de cachorro louco. Então, gente, é um retrato. Acho que o São Paulo. O pessoal vai falar: não, o São Paulo criou várias chances, não jogou mal. O São Paulo pegou o time reserva do Novo Horizontino. E o São Paulo deixa. É vulnerável no contra-ataque, que é uma coisa absurda. Uma facilidade. O Novo Horizontino, se tivesse jogadores melhores, várias vezes na cara do gol, várias vezes. Nós precisamos. Se jogar assim contra o time da Argentina, time melhorzinho na Libertadores, nós vamos passar muito sufoco. Então deixa essa retaguarda aberta aí, né? De positivo no jogo. Teve o Pato, que o técnico tirou, e não sei porquê, não sei como. Não entendi. O Pato não gostou, inclusive. Gostou. Não gostou. E mais uma vez, esse Pablo, gente. Perna Parte de quê? negativa. Como é que pode? O cara tropeça na bola. É uma coisa bizarra, o Pato. Pato não, Pablo. Perna de Bizarro. Pablo. Para de Pablo. 32 milhões isso aí. Quer dizer, é absurdo, sabe? E a diretoria não faz nada, não vai fazer nada. Esse cara já aprontou. Até me mandaram um print. Ele aprontou em campeonato de júniores, em Série B, etc, etc, etc. E foi. E parece que vai apitar em 3 jogos seguidos do Novo Horizontino. Isso tem esquema de aposta também, aqueles sites de aposta. E também, um dia depois daquela família Metralha Oliveira roubar o Santos a favor dos gambás. Então, o futebol brasileiro é uma piada, né? É uma putaria. Não existe seriedade. Não tem VAR nessa fase. Se tivesse VAR, eles roubam. O VAR é muito importante. O problema é que no Brasil até no VAR roubam, né? Mas acho que nem o VAR nisso aí. Foram 2 gols legítimos. E tudo bem, você fala 3 pênaltis, podia ter feito os 3 ou errado os 3, enfim. Mas não é, isso não é erro. Isso é premeditado, isso é roubo. Enfim, a diretoria deixa. É bem complicado. Realmente, uma vergonha o que aconteceu. É nauseante, para não dizer outra coisa, porque, sabe, o torcedor sai de casa, vai, pega, enfrenta a chuva, vai apoiar o time, tem que ver uma vergonha, né? O que aconteceu hoje no Morumbi. Portuga, boa noite, irmão. Falar o que do jogo em si e dessa arbitragem patética. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Fabão. Boa noite, Texas. Rafa, Rodrigo, um abraço. Queria deixar um abraço aí pro Ricardo Moizinho, pro Daniel de direita. Queria deixar um abraço pro senhor Armando Calil, grande São Paulino, no Twitter. E o Armando, ele colocou um tweet ontem, onde ele colocou que no campeonato até agora foram marcados 2 pênaltis pro Palmeiras, 2 pênaltis para o Corinthians e nenhum para o São Paulo. Isso ele colocou ontem, antes desse roubo, antes desse assalto, o que aconteceu no Morumbi hoje. Eu senti nojo do que eu vi. O que aconteceu hoje nada mais é do que o reflexo da administração do senhor Leco. O São Paulo está abandonado, o São Paulo não tem bastidor, ninguém respeita mais o São Paulo. Parabéns para o Zé Roberto Guimarães, que teve a hombridade de ver que o time estava sendo prejudicado, São Paulo, inclusive, Inodê, estava sendo prejudicado no vôlei e ele tirou as meninas de quadra, né?
É isso que falta no futebol, pessoas de caráter, pessoas de culhão, desculpa a palavra, mas é isso que falta no futebol do São Paulo hoje. Não só administrativamente, mas também dentro de campo. O senhor Daniel Alves jogou bem e tal, mas é um jogador experiente, é um jogador que poderia cobrar o ladrão. Deixa eu falar o nome do ladrão aqui, porque para mim é ladrão. O nome do ladrão hoje é Flávio Roberto Mineiro Ribeiro. Foi auxiliado por o senhor Vitor Carmona, outro ladrão, porque foi ele que anulou os 2 gols do Pato, como auxiliar, né? Então, esses 2 ladrões que tiveram no Morumbi hoje, né, com a conivência da dona Federação Paulista de Futebol, né, prejudicaram o São Paulo, prejudicaram os torcedores que pegaram chuva, trânsito, frio, tiveram coragem de ir no Morumbi hoje. Parabéns, vocês são guerreiros, vocês são realmente, representam a torcida do São Paulo, né? Vocês não mereciam ver o que aconteceu hoje lá, não. Então é isso, a gente, mais uma vez, fazia tempo que eu não via o São Paulo ser tão prejudicado dentro de casa, e ainda mais por uma equipe de uma pequena expressão, com todo respeito ao Novo Horizontino, mas é um time de pequena expressão, né? Com relação ao jogo, senhor Fernando Diniz, o senhor tirar o Pato de campo, que era um dos melhores jogadores do São Paulo, e deixar o Pablo, o senhor está brincando com a nossa cara. O senhor brinca com a cara do torcedor são paulino. Eu não vou falar nada do time, não vou cornetar, porque a gente foi realmente assaltado, a gente foi lesado hoje dentro do Morumbi, né? Então, assim, criou as chances, fez 2 gols, teve os lances dos pênaltis, ok. Então, eu não vou cornetar esse ponto, tá? Mas a substituição que o senhor fez, senhor Fernando Diniz, em tirar o Pato e deixar o Pablo em campo, é de um absurdo enorme, né? Uma outra coisa que eu também queria colocar aqui, nosso marketing, que é um marketing tão brilhante, que é um marketing que, assim, eu sou formado na parte de comunicação mercadológica, eu posso falar um pouquinho sobre isso. O que estão fazendo com a marca São Paulo Futebol Clube é uma vergonha. O marketing do São Paulo, além de ser fraco, e de não saber aproveitar a marca São Paulo Futebol Clube, de não saber aproveitar um atleta como o Daniel Alves, de não saber aproveitar um atleta como o Alexandre Pato, fazendo ações de marketing, né, para crianças, mesmo para instituições de caridade. Faz uma ação pro GRAAC, porra. Né, usa esses caras, faça uma ação de marketing decente. Use isso aqui. Isso aqui é forte. Isso aqui é o 3º clube com maior torcida no Brasil. Vocês estão de brincadeira. Não é o copo. Tá? Porque o copo, assim... Vocês só sabem fazer copo, caralho. Vocês estão brincando. Se a gente mostrar isso para um clube europeu, falar assim, pô, um clube como o São Paulo, que é o 3º clube com maior torcida no Brasil, a força que o São Paulo tem, e falar que o marketing do São Paulo só faz copo, os caras vão rir da nossa cara. Não é verdade? A comemoração de 90 anos, fizeram um vídeo. Colocaram um vídeo. E o presidente de São Paulo, a gente falou no programa passado, foi de pijama. Aquela camiseta encardida dele que ele usou naquele churrasco com os palmeirenses lá, é a mesma camisa, pode ver. É verdade, né? É verdade. Encardida aquela porcaria que ele usa. Então, assim, eles não se dão ao respeito, né? Nem de ter o São Paulo na lapela, né? Então, assim, quem defende, eu vou falar agora uma coisa aqui de verdade, quem defende essa diretoria não é São Paulino, vai me desculpar, mas não pode ser São Paulino. Quem defende Raí, quem defende Pássaro, quem defende Leco, pode parar, para o mundo que eu quero descer. Vocês não são São Paulinos, vocês são uma vergonha se vocês defendem esses cidadãos. Porque eles, o Raí como atleta, porra, não vou falar nada como ele como atleta. Acho que a gente já falou isso aqui nos outros programas. Mas como diretor de futebol, olha... É uma vergonha. Tá de parabéns. Pela mediocridade que ele representa hoje. Né? Jogo.
destaque positivo. O Pato, que na minha opinião foi bem. O Tietê não fez uma má partida hoje. Achei que o Tietê jogou até bem hoje. E o Bruno Alves, que tomou uma entrada criminosa acabando o jogo. Ele foi fazer o antidoping. Ele estava sem tênis, ele não estava conseguindo colocar o pé no chão, ele saiu amparado, né? Preocupa para o próximo jogo, provavelmente não vai jogar o próximo jogo, né? E o que esse ladrão desse juiz Flávio Mineiro fez? Fez nada, né? Então, assim, parabéns, Federação Paulista de Futebol, parabéns, senhor Leco, parabéns, Raí, né? Parabéns, corpo jurídico do São Paulo, né? Vocês, olha, vocês estão conseguindo acabar com o São Paulo. Vocês estão conseguindo acabar com o São Paulo e acabar com o prazer que nós, torcedores, temos em assistir os jogos do São Paulo. Infelizmente. Eu falo isso com dor no coração, mas a verdade é essa. E outra, hein? Cheio de jogador bonzinho ali dentro, né? Seu Reinaldo, Piadinha, né? Vitor Bueno, que tem cara de criança, perna de Pablo, o Daniel Alves, Arbolenda, né? Então esses jogadores são muito bonzinhos, sabe? O Reinaldo às vezes quer dar uma de machão. O Reinaldo é metido a dar um chilique de vez em quando, mas nenhum jogador do São Paulo foi pra cima do juiz quando acabou o jogo. Exato. No intervalo, não tem alma, não tem sangue no cara no veias. intervalo. Ninguém. O único jogador que foi falar com educação, deu pra ver, foi o Pato. Antes de começar o segundo tempo. E o juiz, né? O juiz não, o ladrão rindo. Mas quando acaba o jogo, depois que você foi roubado de uma maneira dessa, tem que partir o time inteiro pra cima do cara. Mas aí que você vê, né? Ah, mas vai tomar punição. Tá bom. Vai tomar punição ou vai continuar sendo roubado? Tem que ter. Os jogadores dentro do campo são um retrato da diretoria. Quando uma diretoria não se dá o respeito, uma diretoria não briga pelo clube, bando de bunda mole, o jogador tá dentro de campo e pensa: pô, os caras não fazem nada, vou fazer eu. Infelizmente, a mentalidade é essa, né? A mentalidade derrotada do São Paulo. Do São Paulo, não, dessa diretoria que espalha, vai de cima para baixo. Contamina. É um vírus isso aí. O Lugano teve uma vez que o São Paulo foi muito prejudicado pela arbitragem, o Lugano foi e meteu a boca na arbitragem. Detonou, tomou uma suspensão e tal. E a diretoria do São Paulo desautorizou ele a falar, a criticar a arbitragem. Então, sabe, não defende. O Leco não é São Paulino. Esse cara tá se lixando pro São Paulo. É o pior presidente da história. Leco, você é uma porcaria, cara. Você é uma porcaria. Você é uma porcaria como ser humano e uma porcaria como presidente. Você não tem o mínimo de vergonha na sua cara. Toma vergonha na cara, cara. Você não ama esse clube como nós, torcedores, amamos. Ainda debocha quando o torcedor faz protesto contra você. Toma vergonha na sua cara, rapaz. Uma vergonha o que está acontecendo. O que aconteceu hoje no Morumbi é uma vergonha. E, como eu falei antes no começo, não vai acontecer nada. Não vão reclamar, porque tem medo. Que é um bando de bunda mole, tem medo. Os caras têm medo da Federação Paulista. Não vão reclamar. Essa declaração que o Raí deu hoje pós-jogo, isso é tudo conversa fiada. Isso é tudo papinho. Não vai acontecer absolutamente nada, galera. Não se enganem. Eu tenho visto no Twitter as pessoas elogiando a declaração do Raí. Pelo amor de Deus, tá declaração sem sal. Tá declaração de como o Fernando Diniz do Sociedade dos Poetas Mortos, velho. O Raí, ele parece aquele professor aposentado que vai reclamar do aumento que teve da aposentadoria. Vocês já viram isso? Com todo respeito aos professores, pelo amor de Deus. Amo os professores de paixão. A gente é o que é graças aos professores. Mas sabe aquele professor que vai reclamar? É o Raí, cara. Não, o cara não tem convicção no que ele fala. Ele não mostra, ele não passa firmeza no que ele diz. Ele não passa firmeza no que ele fala.
Absurdo, gente. É um absurdo. Cara, sobre o jogo, achei o jogo realmente mais do mesmo do Fernando Diniz, tirando o fato que a gente foi roubado, né? Mas mais do mesmo. Reinaldo continua aquela piada no lado esquerdo. Tomamos o gol pelo aquele lado lá. Mais uma vez, que o cara não sabe marcar. É um inepto, não sabe marcar. É um incompetente. O meio de campo do São Paulo totalmente aberto para o contra-ataque do Novo Horizontino. Olha, tá difícil ver horizonte nesse time de São Paulo, viu? E aí, sabe o que é legal? A gente depois vê, tem um candidato à presidência do São Paulo, não vou falar quem ele é, que as pessoas já sabem quem ele é. Eu falo. Vocês Newton viram do o vídeo? Chapéu. Uma figura ridícula. Uma figura patética. Uma figura bizarra. Uma figura caricata. Isso é personagem da Marvel. Isso é personagem. Isso parece o Leôncio, do Pica-Pau. O cara gravou um vídeo no ventilador. Compre o meu ventilador aqui. Meu ventilador. Coronavírus, para prevenir. Não, você não pega o coronavírus. Como é que foi que ele falou? Querem se prevenir do coronavírus? Compre o ventilador. Ventilador. O ventilador é ótimo. Ele joga o vírus na sua cara. O ecológico, cara não sei o quê. O produto ecológico. E o cara foi candidato a presidente de São Paulo e recebeu 36 votos. Quero saber quem foram os 36 que votaram no imbecil desse. Não, olha a roça que tá o São Paulo, gente. Coronavírus. Detalhe, ele põe uma senhora no vídeo. Quem tem no Twitter aí deve ter acompanhado. Ele põe aquela porcaria daquele ventilador virado para aquela senhora, no máximo. E aquela senhora começa a bater a queixada, a milhão, cara. De frio, coitada. E aí depois ela chega no fim, ela fala assim, ela não tem nem força para falar, porque ela tomou tanto vento nas costas ali. Não pega pneumonia. Pô, como um cara desse... É bizarro. É bizarro. Como um cara desse pode ter o nome dele ligado ao São Paulo? Isso é uma vergonha. A famosa comédia pastelão, cara. É uma coisa... pastelão, é pastelão. Que não tem... Coisa de gordo e magro, Charlie Chaplin, isso é uma coisa bizarra. Olha o nível de candidato que a gente tem em São Paulo, meu. Tem vários outros por lá, hein? Pois é. Tem um outro que apareceu hoje depois do jogo aí. Na verdade, 2, né? O Anão apareceu no Twitter hoje falando da arbitragem. O lenhador de bonsai? Exatamente, o salva-vidas de aquário, ele mesmo. O Mac. Ele apareceu e o senhor Júlio Casares também apareceu, falando, não, temos que fazer uma representação contra esse juiz. Mas que representação? Acorda, imbecil! Vai adiantar o quê você fazer uma representação contra um ladrão desse do que aconteceu hoje? Vai mudar o resultado do jogo? Não vai. O cara pode tomar 2, 3 jogos de gancho, depois tá pitando de novo. Eu vou fazer, assim, para não estender muito, eu vou dar uma salva de palmas para a diretoria do Flamengo, que boicotou o Campeonato Carioca. Acabou. Infelizmente, os campeonatos regionais, eles são importantes para o clube pequeno e médio, né? Um exemplo, ele é importante para a Ponte Preta, ele é importante para o Guarani, para o Novo Horizontino, para o São Caetano, para o Santo André, para a Portuguesa. Para os grandes, ele tem que servir de laboratório. Pega a molecada da Copa São Paulo, pega jogador que está voltando de empréstimo, põe esses caras para jogar, para ver realmente se eles têm condições de permanecer no elenco para o decorrer do Campeonato Brasileiro, Libertadores, aí sim. Mas não, aí vocês ficam pondo o time titular para a gente passar raiva, para a gente ser roubado como a gente foi hoje, e a Federação Paulista dando risada ali, não, o presidente da Federação Paulista, que eu nem sei quem é o presidente da Federação Paulista de Futebol, para falar a verdade, para mim deve ser um imbecil. Porque... Ainda não é o Reinaldo Carneiro Bastos? Deve ser. E outra, hein? A gente tem o presidente da CBF é São Paulino. Para quem sabe. Não, antes dele ser São Paulino,
Ele é laranja do Marco Paulo Deonero e do Ricardo. Ele é laranja do laranja. Então é antes disso, né? Então, assim, para vocês verem que, assim, até isso que a gente poderia ter, não estou falando para favorecer o São Paulo, não, mas que a gente poderia ter um aliado para quando for uma coisa, ocorrer uma situação dessa, para que a gente fosse reclamar, se o cara ouvisse a nossa reclamação e fizesse algo para que a gente não seja prejudicado novamente como fomos hoje, mas não. Olha quem chegou! Fala, meus queridos! Fala, meu amigo! Tudo bom? Hoje é branco. Que maravilha, hein? E olha, quem me indicou foi o André. Eu fui na loja hoje. Foi ou não foi, André? Sim, senhor. Sim, senhor. Gostou, né? Pedi a bênção para ele. Falei, esse aqui é bom. Ele falou, pode ir que é bom. Realmente é excelente, hein? Cheers. Cheers. Bom estar com vocês, galera. A gente tava falando aqui, Portuga, a gente tava falando aqui do São Paulo, como foi roubado hoje, e como essa diretoria permite os absurdos que permitiu. Aí tava falando do Newton do chapéu, do ventilador dele. Fui eu que passei isso aí, né? Me mandaram. Eu não sabia que era o Newton do chapéu, honestamente. A primeira vez que eu vi aquilo, eu achei tão bizarro que eu comecei a rir e passei sem saber quem era. Aí o André virou para mim e falou, isso aí é o Newton do chapéu. Eu falei, tá de brincadeira. E parece que ele fez sério, não era esquete, não. Fez sério? Foi sério. Mas, Edu, um abraço, Edu, seja bem-vindo. Mas o mais importante desse vídeo é que não dá pneumonia. É uma coisa assim que não tem. Não tem cabimento, é uma coisa surreal. Eu vou Não, eu juro que eu achei que era brincadeira. Assim, honestamente. Quando eu achei dia do malandro. Eu achei que era brincadeira, porque não... Assim, onde está o nosso time, né, gente? Olha nas mãos de quem, né? Olha a nossa oposição. Quem é? E tem vários, como ele, ou pior que ele, tem vários ali dentro. Mas né? um monte, vixe. Tem o do baixinho da piscina, tem o outro do tênis, tem vários. Ixi. Tem do golfe, tem tudo. A sauna. É um negócio. É putaria o São Paulo. E foi mais uma... Foi bizarro. Então, o André sabe, hoje eu estava ausente por causa do Super Bowl, tive que estar sendo babado de um quarterback. Mahomes. Então hoje teve um dia atribulado, não vi o jogo, acompanhei por vocês, acompanhei pelos tweets e consegui ver agora os dois lances. É um absurdo, né? Os dois gols do Pato, os dois pênaltis, é uma coisa que eu nunca vi na minha vida, né? Foram três pênaltis até. Eu vi dois, assim, por isso que eu tô falando de sopetão, pedi desculpas em antemão. Hoje eu estava num dia muito ocupado, mas eu nunca vi uma coisa dessa. O time reserva do Novo Horizontino no Morumbi, o cara saltar dessa maneira. Eu até absolvi o Diniz hoje, vocês viram no Twitter? Eu falei, cara, não dá pra falar mal do cara, né? Não dá, hoje não dá. Eu como sou corneteiro e odeio o Diniz. Eu também, mas eu preciso ser racional. Não dá pra ter parâmetro, né, cara? Se o cara faz 2 gols, 3 pênaltis. Mas ele deixou duas coisas. Ele mexeu errado, ele tirou o Pato, que era o melhor em campo até então. O Pato até deu um chute na água lá, não ficou muito feliz. E eu acho que ele deixa muito vulnerável o São Paulo atrás para contra-ataque. Demais. Fica aquele toque devagar. Hoje foi mais objetivo, realmente. Só que é time em reserva do Novo Horizontino, né? É isso que é o problema. Mas realmente, hoje o quadrilha de arbitragem realmente tomou conta. Não dá para... O Campeonato Paulista é café com leite, né, gente? A gente sabe que quantos campeões estaduais caem quando vai para um brasileiro. É um campeonato que deveria ser pré-temporada, deveria ser com molecada, não deveria ser com time, né, com o time principal, né? Tava falando isso agora, Edu. É o que eu acho. Vamos mandar representação para a federação, ofíciozinho, nosso amigo Casares lá falando que tinha que mandar a representação.
Tinha que fazer era chegar e mandar a boca no mundo, ter coragem, dirigente, falar, é um bando de ladrão, você é laranja do Ricardo Teixeira. Tem que falar, não falam, e tinha que botar o time, como você estava falando, Portugal, o Flamengo fez isso lá, o Carioca. Essa é a minha ideia. Minha ideia é assim. Não peita ninguém. Não peita ninguém. Não, mas assim, o Campeonato Paulista, infelizmente, é um campeonato hoje que virou político. Que os estaduais só existem por causa de dirigente. Não é? É só para mamata de manter dirigente, empresário. Ou seja, esportivamente ou desportivamente, eu não sei qual é a palavra correta, é zero à esquerda. Não vai ter nada. Não acrescenta nada. No Rio. Hoje um cara que trabalha comigo falou, porra, o Vasco tá quase fora da Taça Guanabara, Taça Rio. Já tá fora. Tá, mas começou 2 jogos, já caiu fora. Falei, ou seja, é uma maluquice esses campeonatos, né? Muito mal planejados, né? Muito mal planejados. E você tem ainda 12 rodadas dessa merda desse campeonato. 12 rodadas. Para chegar em quartas de final. Para chegar em semifinal, para chegar na final, quer dizer, 12 rodadas. Foi o que o Edu falou. Isso é para ter time com empresário, colocando jogador, claro, e pagando comissão para dirigente. Gente, o São Paulo, na minha modesta opinião, de novo, tem que estar preocupado com Libertadores. Tem que usar isso aí para treinar para Libertadores. Assim, e tinha que chegar algum cara com culhão, que não é nosso treinador, falou o seguinte, o Paulista nós vamos usar de laboratório e treinar para a Libertadores. Vai dar o que vai dar. Se tiver, vou botar os moleques do Sub-23 para jogar. O jogador que nós mandamos bichado para o México, põe ele aí para jogar. Sabe, tem que treinar o time para Libertadores, é o que interessa, gente. Põe o Jonathan Gomes para jogar, o Trellis, põe essas tranqueiras tudo para jogar. Claro, põe o Léo lá, o goleiro reserva, joga o moleque. O Atlético Paranaense fez isso, e aí o nosso treinador, semi-treinador, né, que eu acho que ele não é treinador, eu não sei, falou que ele não teve tempo de treinar o time, né? Ficou 3 meses. E depois largou lá na zona de rebaixamento e foi mandado embora. Então, mas outro assunto, né? Mas que o time... Não, bota... Sim. O certo é fazer isso. Aproveita e bota o Pablo, perna de Pablo, deixa ele jogando com o Sub-23, porque isso é uma barbaridade o que esse cara é ruim. 32 milhões. Será que é o Damião 2? É o Damião 2. A gente já viu com a nossa 9, a gente já viu Serginho, Careca, França, né? Luiz Fabiano. Edu, você também, até o Marcão veio da Ferroviária. Eu vou dizer o pior, que é melhor. O Ilan. Jaques, Chiesa. Amarildo. Sério, aquele moleque que o São Paulo deu pro Barcelona B numa negociação, mais uma das negociações obscuras, não é possível que ele não é melhor que o Trellis. Assim, na boa, não pode ser, né? Gabriel não vai. Botafogo, Edu. Ele tá indo pro Botafogo. Do Rio? Mas São Paulo tá emprestando? Tá emprestando ou tá vendendo? Eu não vi os moldes da negociação. Eu só vi que ele tá indo pro Botafogo. Ninguém compra. No futebol brasileiro tá tão na merda hoje que ninguém compra nada, porque ninguém tem dinheiro. E principalmente jogador de São Paulo, ninguém quer jogador de São Paulo, a não ser que o São Paulo pague o salário. E quem que é trouxa ele pagar 500 mil por um Hudson? E por aí vai, 300 mil para Vamos falar a verdade. Um Pato ganha 900 mil reais por mês. Certo? É isso, pessoal? Mas que vai ganhar 800. É por aí. Tem que chegar pro treinador e falar assim, não interessa, ele vai jogar e acabou, cara. Desculpa, você não compra uma Ferrari para deixar ela na garagem, para você desfilar uma vez por ano para ir no Publix, na padaria, no Walmart. Não dá, né? Tem como, né? O problema do Diniz, o Diniz tem um problema crônico com o Pato. Isso está muito claro. Ele não topa o Pato. Toda hora ele tira o Pato. Assim. Ele bota o cara para jogar na posição errada. E sério, ele bem, né? Ele estava bem hoje, né? Pois é,
O cara, ele fez 2 gols, pô, o cara tava redimindo, o vagabundo do árbitro aí, desse trio de arbitragem, anulou, aí o cara vai e me tira o cara, meu, depois que o cara ter tido 2 gols que ele fez legítimo anulado, tira a confiança do cara, meu. E aí Jogou cara... bem, se movimentou, Pois é. jogou bem. E o problema é que é o seguinte, o Pablo não sai de jeito nenhum, Pablo. Pablo, Tietê, cadeira cativa. Aí esse cara vem falar em relação com pessoas. Isso é uma incoerência, né, o psicólogo. Pois é. Psicólogo. Mas ele é psicólogo, né? Pois é, ele é psicólogo. Relação com pessoas. Ele tá de brincadeira, né? O cara fazer o que ele fez com o Pato é o puto, com razão. Com toda razão. Total razão. Agora, o São Paulo não pode jogar desse jeito, deixando uma avenida completa atrás contra o time, qualquer time da Libertadores. Principalmente do lado do Reinaldo, né? Principalmente do lado do Reinaldo. Era um Deus nos acuda. Toda hora que vai o time inteiro e deixa tudo aberto. O lado do Reinaldo eu acho que é o pior. Porque pelo que eu vi, o Juanfran, ele é um jogador nada de espetacular, é um jogador ok. Não é um Adrian Gonzalez, mas também não é um Cafu. Mas ele marca direitinho, né? Se deixar ele lá, ele marca. Agora, do lado esquerdo, o Reinaldo sobe que nem uma vaca louca, e aí sobra nas costas da zaga para correr atrás de ponta ligeiro, né? Aí é difícil. Não, e detalhe, né, você pode ver, o Reinaldo, ele tá gordo. Ele tá parecendo o Jusilei. Mas também bebe todas, bicho. Agora, ele é amigo dos caras, né? Todo dia tem... até o Banco Inter aí da camisa do nosso tricolor faz propaganda com o bigodinho. Ou seja, ele é o bobo da corte, lembra? Lembra que tinha nos reinos, o bobo da corte? Então... Mas ele é mesmo, é o bobo da corte. É verdade. O Leco é o rei, o pássaro é o mandrake da história e o outro é o bobo da corte. O gol que o São Paulo tomou contra a Ferroviária foi do lado dele também. Então, é isso que eu tô falando. Os jogos que eu assisti, o problema é o buraco nas costas dele, que ele vai e não volta nunca mais. O cara não sabe marcar. É uma piada. O pássaro é o Cardeal Richelieu. É a eminência parda. Ou o Lorde Voldemort. Também. É por aí. Quer dizer, o cara que fica na miúda, ninguém fala dele. É isso. Gente, agora está aparecendo, agora ele entra com a delegação, agora ele dá entrevista. Pois é. Já perdeu a vergonha de falar que é palmeirense, né? Pois é. Pessoal, queria mudar. Desculpa, eu estou atrapalhando vocês aí hoje. Imagina. Então, eu queria só tocar num assunto. Hoje eu vi que o São Paulo fechou mais um patrocínio, agora acho que na bunda, não sei aonde. Na bunda. No sovaco, não sei aonde. Gazin. Não interessa o que seja é o seguinte, isso eu falo com propriedade de causa, porque eu assinei os contratos, eu vi os contratos, eu tenho. Quando a LG desceu o São Paulo, a LG pagava 16 milhões de reais em 2006, me corrija se eu estou errado, 2006, 2007, por aí. A última renovação fui 2007, eu acho. Fui para a Coreia, lá teve aquele rolo com a Siemens e os Cambal, eu fui para a Coreia, renovei o contrato. Pois bem, a LG, eu lembro, que era um diretor chamado Eduardo Toni, ele chegou e falou o seguinte, vou renovar com o São Paulo mais um ano, eu acho que era 17 milhões. O disse que não, se o Corinthians tinha 32, o São Paulo não poderia jamais ter 17, certo? E a gente sabe que a história do Corinthians era outra história, não era patrocínio, era muito mais do que entendeu? Era uma lavanderia aí. Uma completa lavagem de dinheiro. E aí ele negou a LG, o São Paulo dispensou a LG. E com esse monte de patrocínio hoje, cara, eu duvido alguém abrir esses contratos e provar que o São Paulo ganha mais que 10 milhões. Eu duvido. Ou seja, enfiaram um monte de marca B na camisa, marcas
pô, parece um abadá de carnaval de chiclete com banana, quer dizer, e hoje recebe muito menos do que deveria receber 10 anos atrás. Então, assim, ninguém fala nada, mas isso é uma aberração para mim. Eu, que sou um cara de marketing, é uma aberração. Ninguém consegue me explicar contrato. Eu estava falando outro dia com o André, eu falei, isso aí é época do Nino, que trocava chaveirinho, o queijo parmesão para a festa da pizza lá do social e punha uma placa no Morumbi. Virou de novo isso, cara. Pois é. Não, é o macacão de Fórmula 1, como você falou. Não, mas a gente tava... Esse que é o problema. Como é que você vai... O Banco Inter, eu li em algum lugar, não me lembro. Parece que o Banco Inter tinha, sei lá, 200 mil contas correntes. Tem milhões e milhões e milhões. E nesse meio tempo, o Banco Inter fez uma IPO. A IPO, eles abriram o capital da empresa com ação na Bolsa de Valor, faturaram acho que 2 bilhões. O São Paulo nem procura. Vamos fazer aqui vocês três. Quanto vocês acham que o São Paulo ganha, na verdade, de patrocínio de todo esse monte de coisa? Ao todo? Tudo. A Adidas, você sabe que o São Paulo quase paga para ter, né? É royalty, Eu acho que se somar tudo, não dá 20 milhões. Lógico que não. Eu acho que deve dar uns 12. Por aí. E aí, Portugal? Por aí, 12, no máximo 15. Então, por aí. Agora, como que alguém me explica que em 2006 o São Paulo negou uma proposta de 17 milhões sem juros de correção monetária? O São Paulo negou. E os caras fazem uma coisa dessa hoje, cara. Assim, ou seja, é o marketing do copo. Alguém que tem uma fábrica de copo tá ganhando dinheiro pra cacete, né? Porque, Edu, depois que o São Paulo esnobou a LG, ficou quanto tempo com o uniforme limpo? Uns 2 anos? Exato. Teve um patrocínio falso da Sempre Toshiba. Aquilo era falso. Tacaram lá, não pagaram nada, né? Não pagaram nada. O Habib's não pagava nada. Eu sei porque eu tenho contrato comigo. O primeiro contrato... O Habib's era um percentual do que faturava na loja, mais o ombro, e você tem que receber um centavo. A história do Habib's foi a seguinte. Eu trouxe o Habib's para o São Paulo. Eu vou contar essa história aqui. O Habib's veio uma tal de lei do direito do consumidor, em 2002, logo que eu entrei com o Marcelo. Direito do consumidor... E aí tinha que ter comida, lembra? Não sei se vocês lembram disso. Tinha que não podia mais. E eu tinha aquela Ancar no Morumbi, que era aquele cachorro-quente que eu gostava pra caraca. Devia ter barata, rato. A salsicha era verde. Era uma barbaridade. Era do Hulk, salsicha do Hulk. Vocês lembram? Era uma caixa de isopor azul. Azul. Exatamente. E aí tinha Ancar, aí não podia ter o Ancar, cara. E aí, cara, eu bati na porta de um monte de empresa de fast food, falei. Aí encontrei o Habib's. E o dono do Habib's, muito, muito esperto, eu falei o seguinte, olha, a gente precisa resolver um problema do estádio. O estádio precisa ter uma comida industrializada, uma comida... eu não sei o termo mais em português, comida decente, enfim. Comestível. Aprovada pela FAA, aprovada pelo órgão competente. Então, qual foi o contrato? Eles iam construir 3 cozinhas industriais no Morumbi. Eu tenho o contrato aqui comigo, se alguém falar que eu estou mentindo, eu mostro. 3 cozinhas industriais no Morumbi, cozinhas industriais com elevador para atender camarote, tal. Iam construir no clube uma lanchonete e 10% do que vendesse de receita vinha para o São Paulo. Eu acho um excelente contrato, não é? Um excelente contrato. Reformar e a cozinha e a lanchonete, elas ficariam por propriedade do São Paulo. Exato. Ou seja, era um investimento no estádio do Morumbi, ia atender o Código do Consumidor, ia atender o sócio que não tinha porcaria nenhuma para comer lá, ia pagar o São Paulo 10% das vendas. Ou seja, bom, tudo certo, enfim. Apresentei o Juvenal para o cara,
o dono do Habib's. A partir desse momento, quando o contrato chegou na minha mesa, do jurídico, que não era mais o nosso querido André, mas a gente sabe que não foi também o Edgar, o contrato voltou sem 10%. Sem 10%. Eu falei, mas peraí, meu. Mas você vai botar a propaganda do São Paulo aqui e o São Paulo não vai receber nada? Não, é assim, tal. É assim. Eu fiz uma carta de punho com Dorival Decussou, vocês perguntam a ele se ele é testemunha disso, assinamos os dois, mandamos para o Marcelo, falou, olha, não foi isso que foi negociado. Ou pior, teve uma enchente no Morumbi, e alagou o Morumbi inteiro, uma dessas daí, e eu mandei fazer uma camisa, sou o São Paulino até debaixo d'água, não sei se vocês lembram disso. Eu lembro disso. Eu lembro. Para dar uma levantada no astral do clube, tal. No fim das contas, a cozinha sumiu do Morumbi, porque o dono do Habib's falou que ele teve prejuízo no clube com a enchente, então o São Paulo perdoou ele de construir as cozinhas do estádio. Ou seja, o São Paulo ficou sem 10%, sem as cozinhas, e comendo esfirra fria que ele mandava da loja. Mandava um motoboy. Dava um motoboy. Ou seja, cara, aquilo foi estelionato. Entendeu? Eu falei, cara, sabe... Bizarro. Martinho Lutero, quando voltou, falou, não era nada disso que eu estava falando, cacete, não era isso. Foi mais ou menos isso. Ou seja, e aí os absurdos começam a se suceder. E foi piorando, né? Com a passagem do tempo, a coisa foi piorando. E naquela época o São Paulo ainda ganhava alguma coisa. Aí o que foi acontecendo? A marca do São Paulo foi erodindo, você não ganha título, e o que conseguiu, o que era feito aí dar para frente é só negociata. Alguém me explica comprar o Pablo por 32 milhões de reais? Mas tem vários, escolhe, tem um monte, cara. Diego Souza. Tweet do Renato Dorgan falando o seguinte: o 2 milhões no perna de pau que nem o Calazans a gente esquece. 10 milhões num perna de pau que nem o Tredes a gente fica chateado. 32 milhões no perna de pau que nem o Pablo é revoltante. Pessoal, voltando um pouco ao assunto, desculpa puxar, mas é que é para a gente saber como que o clube está hoje. A pênalti no São Paulo, aqueles 3 milhões de reais que o Troquinho recebeu. E que não pagaram, o Troquinho, e não pagaram. Ele recebeu, né? O São Paulo não. O diretor de marketing do São Paulo assina um contrato onde ele recebe comissão. Cadê? E você tem um diretor de São Paulo de futebol que também é advogado, que é advogado do Rogério, advogado do São Paulo na mesma transação, e que vai na frente do Conselho Deliberativo do São Paulo e fala, qual que é o problema? Os dois concordar. O cara ainda vai no Conselho e fala que tá tudo bem, e ninguém do Conselho faz nada. É isso que eu tô falando, gente. Eu e o André, a gente tem conversado bastante a respeito e queria dividir um pouco com vocês. Porque assim, desculpa, eu de novo atrapalhei vocês, mas é que o jogo hoje não tem muito que contribuir com vocês. Mas a situação do clube é mais grave do que todo mundo imagina, gente. A situação do clube é grave. Ela vem lá de trás, cara. Ela vem desde o nefasto mandato do Juvenal até o Jack almoçar com o Leco. Outro dia aí, cara, assim, como que esse cara ainda pisa no Morumbi? Edu, desculpa te cortar. E o Leco não procurou só o Jack, não. Dizem que ele também ligou pro Aidar. Jantou com o Aidar. Eles estão arrumando pro nosso Casares, que vai ser eleito depois. A gente tá falando do Copo, diretor de marketing do São Paulo, o cara de basquete. Incompetente. O cara não fez nada até agora pelo marketing do clube. O cara chegou com status aí de que, porra, o cara trabalhou na NBB. O cara Grande fez... merda, né? Grande merda.
O cara fez estágio na NBA, o cara trabalhou na NBB, agora vai o marketing de São Paulo. Vai para onde? Vai para nada. Se vai no Concept Hall, o negócio parece túnel de parque de diversão mal assombrado do Scooby-Doo. E convidaram um desses que vai sair para candidato aí, depois vocês vão ouvir, aí vai sair. Convidaram o Roberto Justus. E o Roberto Justus não quis fazer parte da chapa. Foi o Casares. Mas isso aí já é a parte do esquema dele de ui, quero os famosos comigo. E não aceita ser contrariado, né? Se você discorda dele no Twitter, ele te bloqueia. Não, cara, eu bloqueio o Júlio, cara, para poder falar à vontade, sabe? Ele nunca me destratou pessoalmente, mas ele fala mal de mim pra cacete nas costas. Isso é normal no São Paulo, né? Isso é normal, né? Então, total. Entendeu? Então é o seguinte, minha vida mudou um pouco de direção, eu não pretendo vou ser São Paulino até morrer, meus filhos são São Paulinos, eu assisto todo jogo, mas assim, o grau de indignação que eu cheguei, e principalmente, o André testemunha, quando a gente vive num país onde o esporte é levado de uma maneira extremamente profissional, extremamente lucrativa, como uma indústria de entretenimento. E transparente, Edu, transparente. Claro, IRS. Não, e Edu, a NFL, todo mundo tem acesso aos contratos dos jogadores, é público. Então, tem o salary cap, é tudo público. Então, o Denis não consegue, que é um conselheiro, não consegue ver o contrato, caceta. O Denis é um Denis maluco, adoro o Denis, ele é maluco mesmo, mas é o jeito dele. Mas é o único. É o único que quer o contrato e os caras não dão contrato. Eu sou sócio do clube até hoje. Eu sou sócio do São Paulo. Eu deveria poder pedir um contrato e ver, ou não? Claro. Sim. Não paga imposto? São Paulo paga imposto? Ou não? Não paga. Igual a igreja, né? Associação sem fins lucrativos. Então, assim, você vê cada coisa que acontece lá, e eu falo muito isso aí, e o pessoal acha que é amargo e tal. Eu entendo, tem a molecada nova. Na nossa época, a gente viu muitas coisas, não tinha rede social, mídia, essas coisas. Hoje em dia, a molecada discute no Twitter, né? Mas, Edu, houve uma transição da nossa época para o que é hoje, eu acho que foi dos dinossauros para os recém-nascidos. São Paulo não soube fazer uma transição, não soube preparar executivos, coisa que você fala, eu falo, de pegar o cara lá atrás, mandar para uma Rice University, para um Princeton, para o Stanford, pelo que seja, Harvard, o caralho. Não, o São Paulo saiu da Idade da Pedra, teve uma transição rápida, com gente como eu, você, o Edgar, e aí, de repente, ele voltou. Estou falando a gestão de verdade do clube, não os diretores. Corroborando com o que você está falando, eu falo isso sempre. Não é porque o Juvenal ele é meu desafeto, não é porque morreu virou santo, desculpa. Foi meu desafeto, me prejudicou muito na vida e eu errei com ele também, ou seja, ninguém é perfeito, ninguém vai falar que ninguém é santo, né? Todo mundo erra. Mas enfim, nós não éramos os melhores amigos. Mas uma coisa eu tenho que dizer, quando ele foi diretor de futebol e quando ele foi presidente no primeiro e no segundo mandato, ele foi excepcional. A partir do momento do terceiro mandato, ali ele não estava mais lúcido. Eu não estou dizendo que estava no sentido lúdico, me entendam. Porque ele aparelhou o Conselho do São Paulo. O Conselho do São Paulo foi aparelhado de um nível baixo, assim, com o nível baixo, o baixo clero, é o cara da piscina, da bote, do golfe, do piribol, todo mundo que é igual o PT fez, né? No Brasil, aparelhou lá o Congresso e pronto. E hoje ele tirou as lideranças, ele afastou caras bons do clube. Então, assim, eu não consigo enxergar dentro do conselho alguém que possa
mudar, né? Quando você tinha os cardeais, você tinha pilares, Antônio Leme Nunes Galvão, Juvenal Juvencio, Henri Aidar, Henri Aidar. Esses caras sentavam numa mesa, estava resolvido. Manuel Raimundo Paz de Almeida. Estava resolvido. Hoje... Constantino Cury. Então, hoje a briga é o cara da piscina com o da sauna, brigando por vaga, ingresso e viagem para o Chile, porque agora tem Libertadores, tem viagem. Então, assim... Agora vai ser o Aeroleco agora, hein? Esse é o problema. Eu pergunto a vocês três, como nós vamos resolver esse problema? É Tem que difícil. arrumar um investidor, uma lavanderia, é o que eu falo. Do jeito que o Juvenal ele fechou, né? Ele amarrou e ele eternizou esses caras, os Zezinho da piscina, o Dedé, que é santista, conselheiro, esse pessoal, os Mussum, Zacarias, Lapola, Canaça. Esses caras são conselheiros vitalícios do São Paulo, são semi-analfabetos, são vitalícios lá do São Paulo. E qualquer alteração no estatuto, qualquer coisa, vai virar isso tem que passar pela Assembleia de Sócios, que a minha preocupação não é tão grande, embora a maioria seja não São Paulina, aí tem que passar pelo Conselho. E alguém acha em plena consciência, em sua consciência, que esses conselheiros vão votar para acabar com o poder deles, para virar onde o Conselho não vai fazer mais nada, não vai ter poder nenhum? Ninguém vai. Eu vivi lá dentro 4 anos, o André também. Posso te contar a minha impressão para vocês? A minha impressão é que o São Paulo tem, hoje, 2 tipos de conselheiro. É aquele cara que foi rico e quebrou, é um duro, e ele quer usar o São Paulo para alugar um apartamento, para botar gasolina no posto dele, para ter como é que fala? Benesses. Esses caras, certo? E tem aquele outro lá que adora a vaga da garagem, a festa do quiosque, da festa junina. Ou seja, é um clube de bairro, é um clube atlético indiano da vida, certo? Com o maior respeito ao indiano, nem sei se existe ainda, mas... E esses caras, como o Abílio Diniz, que tentou chegar, se aproximar, os caras expurgam. Vocês podem falar o que vocês quiserem do Abílio Diniz, mas o Abílio Diniz é um cara de sucesso. É um cara que não precisa do São Paulo. Ele não precisa do São Paulo. O São Paulo precisa dele. Não é? Ele é escorraçado de lá. Reparem, toda vez que o Abílio tentou fazer alguma coisa, ele foi tratado como? Foi tirado mesmo. Foi tirado quase que no tapa. E o pior é que você vê imbecis, até blogueiros imbecis aí, que vem falando, mas o Abílio Diniz, ele quer a boquinha no São Paulo. Que boquinha? É um dos caras mais ricos do Brasil, vai querer boquinha de quê? É isso que eu tô falando. Boquinha do quê? Mas são os caras da boquinha interna do São Paulo que não querem o cara como Abílio Diniz. Mas, gente, eu vejo o São Paulo, eu não faço previsão nenhuma, mas, assim, eu não vejo solução para essa marmota que é o São Paulo. Não vejo solução. Porque vai entrar o Casares vai manter o Leco, vai manter o Schwartzman, vai manter o outro e vai continuar essa bola de neve. Ninguém fala o quanto São Paulo paga de juros para o Bradesco por mês. E a gente sabe... Dezenas de milhões. Exato. Dezenas de milhões. Entendeu? O São Paulo vive para pagar juros, gente. O São Paulo paga de juros mais que a folha de pagamento. Muito mais do que a folha de pagamento. Exato. Então, assim, eu falei uma vez, estava falando para o André, que eu seria radical, né? Como o Fernando Casalderri foi naquela época. Não temos dinheiro, não vamos ganhar nada, o Morumbi vai cair, eu vou arrumar o Morumbi. Vendeu o Denilson, comprou um monte de amortecedor, segurou o Morumbi. Assim, o São Paulo, se ninguém botar um pé no freio nisso aí, o São Paulo vai chegar no Cruzeiro, gente. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Vocês têm esperança na Libertadores? Não, eu já falei que eu acho que a Libertadores cai na primeira fase. Não, honestamente, assim, nós vamos torcer pra caraca, mas alguém
esportivamente, nós temos condição. O Daniel Alves, a minha impressão no São Paulo é que ele chegou lá, ele manda prender, manda soltar, liga pro porteiro, abre a porta, põe a fé. Ele virou dono do São Paulo. Ou não é a impressão que passa? Não, é fato. Vamos ter folga, vamos não ter folga. Ou seja, não tem comando, não tem liderança. Clube com dívida. Clube, assim, é triste, gente. Triste. Pois é. E tá feia a coisa. tá feio. Próximo jogo? Próximo jogo. Santo André. Santo André, no Bruno José Daniel. Quarta é domingo. E o Santo André que tá com uma campanha boa, hein, gente? O Santo André tá com uma campanha enjoada, tá boa, tá na frente do Palmeiras no grupo deles. É um time que o São Paulo, se continuar jogando o futebol que tá jogando desde quando começou contra o Água Santa, vai ter problema. E o São Paulo, historicamente, tem problema contra o Santo André lá. Tem dificuldades para jogar contra o Santo André. Eu, como meu coração sempre manda, meu palpite é 1-0 São Paulo, se a arbitragem deixar, né? Porque o que aconteceu hoje é realmente bizarro. Texas, teu palpite? Coração ou razão? Os dois. Então vou equilibrar. 0-0. Edu? São Paulo não faz gol, né? Cara, eu vou fazer um prognóstico. Eu acho que vai empatar. 0-0. Portuga? 1-0 com um gol de pênalti roubado. Para descontar o roubo que foi hoje aqui no Morumbi. Aliás, vocês estavam falando, né? Não teve nenhum pênalti pro São Paulo ainda. Eu lembro que o São Paulo ficou uma vez 1 ano sem ter um pênalti a favor, né? Foi? É. Pior que isso é ter 3 jogos do Corinthians e 2 jogos com o Oliveira pitando. Assim, ninguém explica, né? É descarado o negócio. Né? Gente, o Salve Espínola. O Salve Espínola. Ficar indignado com o que aconteceu hoje no Morumbi é que olha o nível que foi desse cara aí que apitou, né? É complicado. Eu queria trocar só para acabar, eu sei que a gente deve estar estourando tempo. Tranquilo. A gente fazer alguns programas, não sei se extras ou fora disso, para a gente tentar começar a pensar em soluções para o clube e começar a oferecer. Se eles vão ouvir a gente... Pô, sensacional, excelente ideia. Provavelmente não, mas nós vamos fazer nosso papel de São Paulinos, de propor soluções para o clube, como que o clube poderia sair dessa situação, né? E aí a gente pode pensar cada um, desde a parte financeira, uma parceria com o Red Bull da vida, ou dividir o clube social do futebol, ele virar uma SA, ficar 6 anos sem ganhar, para pôr as contas em ordem, não sei, mas... Eu acho que o que o Tribuna Tricolor pode contribuir com o São Paulo, mais do que a gente reclamar, cornetar, porque isso, eu, você, a Lígia, a Mel, aliás, os grandes São Paulinas, Priscila, as meninas são legal demais. Mais do que isso, eu acho que a gente podia, nós, pensarmos efetivamente em ser uma tribuna onde a gente pudesse contribuir com ideias. Não tenha dúvida. A gente inclusive fez. Nós temos um projeto, até um PowerPoint para transformação em SA, separação e transformação, né? Seria legal você falar do marketing, Edu, né? A gente falar de finanças, o Rodrigo entende bastante, tá? A gente pode falar de parcerias. Acho uma coisa interessante para explorar, até, Portuga, Fabão, parceria com clubes, não só com uma empresa como o Red Bull, mas com outros clubes, para o São Paulo utilizar jogadores. São Paulo, por que o São Paulo não tem a parceria com algum time da MLS, por exemplo, da Major League Soccer? Por que não tem uma parceria aqui? Por que não tem? É por isso que eu falo, muita gente, muitas vezes, fica se focado só em jogador da América Latina, do México à Terra do Fogo. Porra, vai no mercado americano. O mercado americano tem as equipes de base, né, os departamentos de base, porque muito moleque vai
começa a jogar futebol na faculdade, começa a jogar bola na escola. Schoolship, né? Program. Aqui ainda não há um know-how de categorias de base que tem no Brasil, por exemplo. Porque o São Paulo não vai e ensina o modelo de Cotia, é um modelo para ser exportado. Faz uma parceria. Eu concordo plenamente. Não tem criatividade. São Paulo já teve uma escola, né, na China. Mas isso é do bola, foi fake isso aí. Para, não conta não. Isso foi da minha época, Isso foi da minha época, esse troço. Não. O lance que eu acho que o André... Isso é picaretagem. O São Paulo-Madrid. O São Paulo-Madrid foi esse aí. O que eu acho que o São Paulo tinha que ter é o seguinte: pensa vocês como empresários. Você tem uma empresa que você tem um CEO que está 4 anos ganhando 40 e poucos mil dólares por mês, e a empresa dá prejuízo. Entendeu? Os produtos são devolvidos porque ninguém compra. O que você faz com esse presidente? Ele estaria lá 5 anos? Não estaria. Tá? Então, assim, então a gente já entendeu que a profissionalização do clube foi uma mentira que foi para oficializar a remuneração dos próprios conselheiros. Então, tá. Vocês estão de acordo comigo? Sem dúvida. Sim. A gente falou, profissionalização é salário para os caras. É só isso. Além do por fora, né? Antes era só o por fora. Agora eles têm o salário e o por fora. E as comissões. Para mim, uma coisa muito clara. O São Paulo precisa se separar do social. Isso é fato. Porque esses caras, esse conselho é do social. É o Dedé, é o Toninho do tênis, é o Zé da piscina, é o cara do biribol, é todo mundo. Então é o seguinte, o clube tem que se pagar. O clube não se paga. Até porque hoje em dia ninguém mais vai em clube. Academia, em prédio. Eu sou favorável a demolir aquela porcaria daquele... Demolir, passar um trator e fazer um CT e manda a prefeitura enfiar no cu... Porque o que eles fizeram com a gente na Barra Funda foi uma sacanagem. Os outros clubes lá têm 500 anos de concessão, deram uma concessão menor pra gente. Façam um CT, não vai acontecer nunca, né? Então, mas porque é o seguinte, o clube é deficitário, fato. Mas não é só o São Paulo, é o Juventus, é o Palmeiras, é o Indiano, é o Paineiras do Morumbi. Porque, cara, hoje tem condomínio, tem piscina em todo prédio. Acabou-se, mudou-se, outros tempos. Então, hoje, você tem um clube social que comanda onde dá dinheiro. Com pessoas que não são capacitadas para gerir um clube profissional. Uma barraquinha de cachorro-quente não são produtos. Entendeu? Então, assim, primeira coisa, teria que separar e, a partir daí, começar a fazer um negócio. Né? Então, eu acho que, assim, eu proponho a vocês, eu estou disposto aqui, se vocês precisarem de mim, para a gente sentar. Claro. E vamos começar a propor ideias. Se eles vão escutar ou não, mas nós fizemos a nossa parte. É verdade. Exatamente. Perfeito. Porque xingar, eu adoro a Mel, né? Eu não conheço ela pessoalmente, mas adoro ela. Ela xinga todo mundo mesmo. E é do caraca. Então, às vezes, eu assino só lá. Vai, Mel, usa aí. Entendeu? Mas vamos... A gente tem muita gente legal no Twitter, que é São Paulino, que a gente se conhece. Que tá afim de ajudar. Então, assim, a gente cansou, eu cansei de xingar, de ofender, cansei, cara. Assim, eu pinei um dia lá o negócio, falei assim, ó, isso vai valer por 5 anos. Porque todo jogo é a mesma coisa, todo mês é a mesma coisa. Então, assim, se a gente for um canal que a gente propõe ideias, nossa parte a gente vai ter feito. Com certeza. Perfeito. Perfeito. Bom, pessoal, puta programa maravilhoso, bate-papo muito legal, falamos sobre o jogo, falamos sobre o que aconteceu, o absurdo do roubo que foi no Morumbi. Tivemos a presença aqui do Edu, cara. Puta, Edu, muito obrigado por ter entrado com a gente aqui. Pô, eu adoro vocês, cara. Adoro falar do São Paulo. Desculpa aí se eu entrei no meio, falei um monte de bobagem, atrapalhei aí o script de vocês. Pelo amor de Deus. Mas o Edu é o nosso 6º elemento. Porque é o seguinte, a minha esposa está viajando, está no México, eu estou aqui hoje, o André sabe, né?
tô cuidando com as crianças em casa aqui. Hoje eles foram dormir, eu falei, não vou resistir, né, cara? Eles devem estar no ar, né? Eu liguei e mandei, vocês estão... Sensacional, muito bom ter você aqui, Edu, com a gente. Cara, Bom, galera, todo mundo, um abraço, cara. E contem comigo para vocês precisarem, tá bom? Tamo junto. Vamos fazer o programa DSA, vários outros, parte financeira, parte de marketing, parece aí uma coisa, vamos conversar para a gente fazer isso aí. E vamos fazer mesmo. O que a gente pode fazer, a gente tem muito amigo no Twitter e cada um tem uma especialidade, a gente vê, né, que as pessoas postam. Trazer sempre alguém para contribuir, o tema, né, dar uma ideia, a pessoa contribuir, para as pessoas, nós, São Paulinos da comunidade, todo mundo poder contribuir. Né? No final das contas, a gente pode fazer um book, como se fosse um TCC, e a gente escreve lá Gomes Pedrosa sem número e entrega na mão da Maristela. Se eles vão ver ou não, talvez nem... outra coisa. Mas a gente pode fazer isso, cara. Não é? Com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Para mim, gente, obrigado. Obrigado a você, Edu, pelo prazer. Que hora no Brasil? Aqui é 11h30. Que horas são aí? 1h30. 1h30 da manhã. Quero ver vocês acordar amanhã para trabalhar. Eu tô de folga. 7 horas tem que pular. Gente, obrigado. Obrigado, galera. Mais uma vez, obrigado aí pelo carinho de vocês, sempre. O programa Tribuna Tricolor é feito para vocês, galera. Muito obrigado, de coração. E o São Paulo é gigante. O São Paulo de todos nós, e não dessa gente que está aí. É isso aí. É isso aqui, que é importante. Tchau, abraço. Gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau. Valeu, galera.